Entrevista. O Matheus Oliveira é um cara muito bem-humorado e ele sempre que vê aqui no estúdio o doutor Maurício Calderoni e a doutora Rebeca Calderoni, ele lembra que o doutor Maurício fez um curso durante o carnaval do ano de 2023. E fez mesmo, não fez, doutor? Bom dia a todos, com certeza. Eu quero ver o dia que ele precisar de mim, do curso, que ele vai entrar no consultório sambando. Deixa ele. Aqui, agora fala a verdade. Fala a verdade, foi muito importante, não foi? O carnaval é um período em que pouca gente trabalha e pouca gente se instrui. Normalmente as pessoas ou fazem um retiro espiritual ou então se desgastam de toda maneira. Doutor Maurício fez um investimento no seu conhecimento, né, doutor? Com certeza, com certeza. Culturalmente, o Brasil é um país enorme. E culturalmente, lá no sul, o carnaval é diferente daqui. Com certeza. Eu fiz o curso lá perto no Rio Grande do Sul. E lá a comemoração do carnaval é bem diferente daqui. Então valeu a pena ter. Você participou da comemoração de carnaval, porque isso aí é novidade pra mim, que eu não sei. A grande verdade. Mas é isso mesmo, porque lá não se comemora o carnaval. A verdade é a seguinte: houve um período em que eu passava o carnaval no Leblon que você não via sinal de carnaval em pleno Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Sim. E, de repente, o Eduardo Paes foi eleito prefeito do Rio. Ele ressuscitou o carnaval de rua do Rio de Janeiro. E foi um grande negócio que ele fez para a cidade do Rio de Janeiro por causa da sua vocação turística. O carnaval é um dos maiores acontecimentos populares do mundo. Movimenta muita coisa. Não é verdade? Verdade. E hoje o carnaval do Rio de Janeiro começa em janeiro e termina antes da quaresma. Não é verdade? Agora, numa cidade de vocação turística como o Rio de Janeiro, e olha, hoje o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro é o Gustavo Tutuca, que mora em Volta Redonda, mas que é um cara que tem um conhecimento imenso da atividade turística. Ele está ampliando em parceria com a Prefeitura do Rio as alternativas de chegada dos turistas ao Brasil pelo Rio de Janeiro e está levando para o interior também as atividades turísticas. Agora, Rio Grande do Sul, falar em carnaval com o gaúcho não tem nada a ver, não é? Fiz o curso em Erechim e cheguei na segunda-feira e mal se tem o feriado. É uma cidade que... A cidade de trabalho, empresas, né? Muita gente trabalhando de forma natural, comércio aberto de forma tão na verdade, diferente sim, daqui. me assusta, né? Ver como que o brasileiro faz feriados enormes, né? Na verdade, o comércio para, a produção para, né? O país para em determinadas épocas e o prejuízo é muito grande. Não cabe para uma economia como a nossa, né? Exatamente. Enfim, bom, mas de qualquer maneira... O Maurício estava lá estudando. O Maurício descobriu que Erechim tinha um curso e foi muito útil, né, doutor? Foi talvez um dos melhores cursos aí que nós fizemos nos últimos tempos, voltado para odontologia. E depois você passa para a equipe. Com certeza, com certeza. Olha, gente, são 8h17. Estão aqui com a gente, mais uma vez, com muito prazer, doutor Maurício e a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Grupo Odontológico, que em Volta Redonda fica no Shopping 33, Torre 2, Sala 1618, com telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, no Edifício Garagem, Sala 1057, telefone 33231264. O WhatsApp eu falo aqui todo dia, o 988216616. Responsável técnico está aqui conosco, o mestre doutor Maurício de Paula Calderoni. E hoje eu quero saber, doutor, tratar da boca de um modo geral é alguma coisa demorada ou a odontologia do futuro está
trazendo esse resultado muito mais rapidamente? Dário, o futuro já é o presente, né? Assim, a Vértice, hoje nós somos uma empresa... É o futuro agora? Eu acredito que sim. Nós estamos já trazendo essa vontade das pessoas, primeiro em ter um sorriso bonito, né? Segundo, uma boa mastigação e de forma simplificada. Antigamente no dentista era muito complicado, né? Você ia fazer canal, ficava 2 meses tratando o canal. Você trata um canal hoje numa sessão. Você tem que fazer 10 restaurações, senta lá, a hora que terminou as 10, levanta. Não tem que ficar indo 10 vezes ao consultório. Né? As cirurgias com as células troncos que eu fui buscar lá no Rio Grande do Sul, paciente que teria que fazer, para fazer um implante, teria que fazer enxerto ósseo, esperar, quer dizer, teria que ficar quase 2 anos para concluir um tratamento, uma reabilitação. Hoje nós fizemos uma cirurgia segunda-feira da semana passada, está fazendo hoje aí 8 dias, um paciente que não tinha condição de instalar um implante, nós fizemos célula-tronco, instalamos 9 implantes, um paciente passando super bem, feliz, graças a Deus, realizado. Então, a motivação da odontologia hoje, o Dário, é buscar exatamente um serviço de qualidade, que ele seja duradouro, mas que ele seja viável em tempo e custo para o paciente. Doutora Rebeca, olha só, antigamente a gente, para começo de conversa, para ir ao dentista era uma dificuldade muito grande, porque vai doer, aquele motorzinho, não sei o que e tal, e o doutor Maurício falou, vai tratar um canal. Você fazia não sei quantas sessões, você sai de casa, vai. Aí tinha que organizar a sua agenda. Tinha que organizar a sua agenda. A vida girava em função a trocação de curativo. E agora, doutora Rebeca, como é que é? Na Vértice, por exemplo. Ô, Dário, se tem um dos objetivos profissionais que nós temos adquirir, alcançar, né? A velocidade aliada à qualidade, né? Eu acho muito importante porque também a velocidade por si só não resolve. Então você tem que ser aliado à qualidade. Otimização de tempo, né? Então quando você faz um planejamento, os pacientes, quando chegam à Vértice, eles só são recebidos por mim e pelo Maurício para serem avaliados e planejados, né? Por quê? Porque existe uma forma de conduzir esse tratamento que vai resultar lá na frente nesse resultado que as pessoas esperam, né? Otimização de tempo. Por exemplo, se você faz implantes, você, quando está no período de osseointegração desses implantes que já são acelerados em 60 dias, já não são mais aqueles implantes de 6, 8 meses, nesse período você está fazendo restaurações, tratando outras coisas, outros problemas, tratando um canal, enfim, o seu tempo é otimizado. Outra coisa, você tem todos os profissionais especialistas em um lugar só. Isso não é fácil para nós como gestores e nem para qualquer lugar. Para montar uma equipe é uma coisa complicada, para você, pessoas de confiança, pessoas honestas, né? Porque isso é muito sério, porque hoje em dia você entrega o seu paciente na mão de um profissional, e é muito bom nós estarmos no ambiente que nós estamos, que, por exemplo, igual você mencionou, tratar um canal, a gente tem a tranquilidade de mandar esse paciente para o endodontista para ele ser avaliado por ela, e se ela julgar necessário, ela vai tratar, e se ela não julgar necessário, devido aos testes que ela vai fazer, enfim, aí tecnicamente eu posso ela vai dizer que não. Um testemunho, que eu tenho um dente aqui que o doutor Maurício faz a limpeza dele, ajeita e tal, bota uma massinha, daí a pouco a massinha sai, ele bota a massinha de novo e tal, que eu achava que seria preciso fazer o canal. A doutora, como é que chama? Kátia. Doutora Kátia me atendeu e falou, olha, não precisa fazer o canal ainda. Isso. Não precisa. Porque quando não é você verdade? trata canal de um dente, você está tirando a vitalidade desse dente. A nossa cabeça é o quê? Conservadora. Não tem nada melhor do que o seu dente, com vitalidade, né? Com a polpa dele lá dentro. E você percebendo, tendo a própria percepção da mastigação. Então, assim, enquanto puder salvar o dente... É sempre o melhor caminho. Não há dúvidas disso, né? Exatamente. Doutora Rebeca, me diga uma coisa. O doutor Maurício falou aí, agora trata rapidamente e tal...
determinados casos, por exemplo, o paciente precisa ser mais ou menos sedado, né? Tem que tomar alguma coisa para ele ficar mais leve e tal. É possível, por exemplo, que eu sente na cadeira, dê uma cochilada e quando eu acordar, tá tudo pronto? É muito possível. Se eu pudesse, eu faria isso todo dia para eu dormir. É algo bem confortável. Mas tá? é possível, É né? possível e assim... Quer dizer, o paciente tem medo. Normalmente, Não, principalmente todo a mundo gente- fala assim, se eu pudesse eu dormia, acordava. Hoje é possível. É um soninho muito Quer dizer, bom. Já é realidade. da Você odontologia. senta na cadeira do dentista, dá uma cochilada. Eu tenho problema que eu ronco, entendeu? Não tem problema, não atrapalha. Não atrapalha nada. Não, então... não atrapalha ninguém. Existe Hoje... perdão, Maurício. Um dos nossos pilares também é essa coisa da odontologia livre do medo, né? Da dor. Então, a gente busca todas as formas, né? De possibilitar para as pessoas... enfim, que tem algum trauma, que já passaram por algum problema, né? Enfim, tem alguma experiência ruim, ou que, nem só por isso. Pessoas que às vezes não têm tempo, né, Maurício, de estar lá Sim. fazendo um tratamento longo, como o Maurício falou, a pessoa não precisa de ir 10 vezes para fazer 10 restaurações. Por exemplo, se você não quer... E outra coisa, a percepção do tempo de boca aberta é uma coisa que cansa muito. Não sei se você já cansa ficou... o maxilar, Exatamente, verdade. cansa muito. Então, E quando você está você sedado, fica você não com tem essa E percepção. você fica com dificuldade para engolir e tal, não é E verdade? algo muito seguro, Dário. O óxido nitroso, você precisa de ser habilitado, isso já é reconhecido pelo CRO. Nos Estados Unidos, 80% das clínicas utilizam óxido nitroso como rotina de tratamento, tá? Porque você tem a oferta do óxido nitroso junto à oferta do oxigênio. É uma sedação onde você interrompe essa sedação, a pessoa volta ao normal, não fica grogue, não fica mal, não fica nada. Pode voltar para casa Pode dirigindo? dirigir normal. tranquilamente. Tá? Doutor Maurício, me diga uma coisa. O senhor falou sobre a velocidade agora que se faz o implante. Quanto tempo leva o processo? Da primeira consulta até o cara fazer um implante de 3, 4 dentes, sei lá. Quanto tempo leva, doutor? Dário, Maurício. Bom, cada paciente é um paciente, né, cada doutor? paciente é um paciente, mas assim... Mas, pois é, de um modo geral. O paciente foi no consultório, Fez a nós primeira fizemos consulta, avaliação, faz a radiografia. Nessa consulta já se pede a tomografia. Uhum. Ele com a tomografia em mãos, se ele chegar de manhã, de noite ele está operado. Bom, feita a primeira avaliação, Foi lá no consultório. aí tem que fazer a tomografia. Fez a tomografia. Normalmente você manda lá pro Sérgio Cury, né? Sim. No radiocentro. O Isso. radiocentro, manda para lá. Aí, e o trabalho lá é rápido, eu também fiz Hoje- essa tomografia lá. Hoje eles estão muito fazendo rápido. uma E entrega quando- de 5 dias, a Pois é. tomografia pra gente. E quando eu cheguei para consulta com o doutor Maurício, já estava lá no computador o resultado da tomografia, né? E aí sentou. Resolveu, e se tiver chance, é isso. Quer dizer- Hoje a Verso, Dário, nós estamos estruturados não só em espaço físico, não só com os especialistas, mas também com uma série de componentes, de materiais, de biomateriais, de implantes. Certo. Hoje não falta nada. A gente tem muita O que coisa. tem que se imaginar é assim, às vezes o paciente, por exemplo, tem um problema coronário, então vai se fazer uma medicação pré-operatória em função disso, né? O paciente ele tem problemas às vezes geográficos que ele vai fazer, mas ele precisa ficar dias em algum lugar ou ele trabalha, mas de forma técnica, tudo é muito rápido dentro de uma perspectiva de naturalidade. O que é isso? É rápido, o paciente para nós é um cotidiano. Agora. Fazer alguma coisa em Me diga um uma tempo coisa, racional é muito existem bom. problemas do paciente, por exemplo, alguns tratamentos, alguma doença que o paciente tem que obriga a protelar um pouco o tratamento, doutora? Existem casos em que a gente precisa protelar. Entenda assim, sabe, Dário, que a gente trabalha com responsabilidade, é muito gratificante, né? Semana passada, por exemplo, recebi uma paciente. É a nossa rotina, tá? Isso, 100% dos pacientes, a pressão desse paciente é aferida. Lógico, primeiro a gente faz uma anamnese, a pessoa não relatou nada, enfim, aparentemente uma saúde perfeita, seguimos. Né? Então, quando ela chegou,
Aí nós fomos aferir a pressão dela estava 21 por 12. Nossa Senhora. A pressão era a pressão da minha mãe. Minha mãe dizia assim: eu tenho uma batedeira. A nossa primeira impressão sempre é assim: pode ser um quadro de ansiedade, enfim. Então eu tenho um cardiologista da minha confiança, Dr. Wilson, onde eu encaminhei essa paciente para que ele avaliasse, né? Fizesse um check-up geral, enfim, avaliar a saúde dela, porque não adianta simplesmente você medicar o paciente para ele operar isso, né? Você está envolvendo a vida de uma pessoa, isso é uma coisa muito séria, né? Enfim, junto com anestésicos. É como se fosse um risco cirúrgico. É um risco cirúrgico. Pois é. Sim, como se fosse, não, é um risco cirúrgico. Você verifica que o paciente tem pressão alta. Exato. Né? É hipertenso. Então, é preciso que o cardiologista dê um aval, né? Um aval para que possa fazer, né? Para isso que, não só cardiologistas, enfim, pacientes diabéticos, enfim, oncológicos. A gente tem que ter essa interação com os médicos para que nós possamos trabalhar com tranquilidade, com segurança, né? É um protocolo, Dário, muito importante, esse feedback multidisciplinar do paciente. Graças a Deus, né? Hoje a Vértice, ela tem uma representação fundamental para os médicos. Então, assim, nós somos muito bem organizados e eles aceitam muito bem as nossas condutas. Isso é muito legal. Doutor, como é que faz então para reduzir o tempo de tratamento quando você depende de vários especialistas, né? Dário, mas isso é muito bom, isso que é uma dinâmica, né? O paciente, por exemplo, precisa fazer uma restauração, ao mesmo tempo precisa fazer um tratamento de uma profilaxia periodontal, às vezes ele pode fazer até tudo no mesmo dia. Por que não? Né? É mais de um especialista, sim, mas lá nós temos um conjunto técnico, não só de salas, como de especialistas, capaz de fazer isso. Não tem enrolação isso. Me lembro que o atendimento feito pelo Dr. Mauriti é num ponto. E aí, quando eu precisei de verificar se tinha que fazer o tratamento de canal, foi a doutora... A Kátia já numa sala específica para isso. Uma sala específica para isso. Isso aí, inclusive, só, os lugares, quando eles são preparados, eles acabam dando para nós profissionais uma oportunidade melhor de trabalho, uma ergonomia, né? Quer dizer, existe um conforto para que nós podemos trabalhar melhor, e para o paciente um tempo muito mais rápido, né? Porque olha só como é que isso tudo soma, né? Você imagina um lugar que é só preparado para uma cirurgia, um lugar que é só preparado para uma restauração. Eu tenho um óculos para me operar, eu tenho um óculos para me fazer laser, eu tenho um óculos para que eu possa fazer restauração no paciente, porque cada tratamento é específico. Entendeu? Perfeito. E hoje, por exemplo, é muito comum. E é o que acontece na Vértice, por exemplo, nada é feito apenas de um único profissional. Não existe um dentista só na Vértice. Todo momento na Vértice tem no mínimo 2 dentistas trabalhando. O trabalho então isso é fundamental. Equipe, né? O trabalho é uma equipe plena. Não, como isso é importante, como que auxilia, né? Por exemplo, quando nós operamos sempre com um dentista junto. E isso auxilia muito nas nossas cirurgias, porque a pessoa tem uma visão diferente de um técnico de saúde bucal, por exemplo, né? É uma pessoa que entende onde você tem que afastar, o que você tem que fazer, como você vai proceder. Então, isso a gente ganha tempo, segurança, qualidade, né? Essa questão tem cirurgia que dá diferença de 40% de tempo a menos. É verdade. Isso significa dizer que a Vértice tem um protocolo que acelera com certeza, sim. E para todos os tipos de tratamento. Porque não são tratamentos idênticos, né? E aí a realidade é exatamente essa, Dário. Onde é que o paciente ele até acaba tendo um custo operacional, porque onde ele paga menos. Quando você tem o custo hora-homem, quer dizer, quanto mais tempo o profissional se dedica, ele também tem um custo a mais. Então, além de todo o benefício técnico, o paciente no final tem uma redução econômica pelo bem-estar. Isso é fundamental para os empresários, as pessoas que não têm tempo, os professores. Hoje a vida da gente, nós trabalhamos em horário fora do expediente comercial, né? É normal eu sair 10, 11 horas da noite, às vezes, da Vértice, quando eu desço lá, o porteiro falou assim: doutor, você está saindo cedo? Está saindo cedo, Não, está tudo bem. Doutor Mauriti, para completar, quando o oncologista, por exemplo, vai fazer um trabalho com uma pessoa que tem câncer,
Em alguns casos ele precisa de uma opinião de um profissional da área odontológica. A Vértice também atende esse paciente para estabelecer para o oncologista quais são os riscos, etc. A imunidade para o paciente que faz tratamento oncológico, seja de quimioterapia e radioterapia, a imunidade abaixa muito, né, Dário? E a boca é o lugar mais contaminado do nosso organismo. Então é evidente que você não pode ter um paciente que vai fazer um tratamento extenso, que tem um foco dentário, que tem uma gengivite. Então é muito comum o oncologista, e eles estão corretíssimos nisso. Os bons oncologistas fazem isso, tá? Parabéns aí aos médicos. Que às vezes pedem a opinião de um profissional da área odontológica. E às vezes eles falam assim, olha, eu tenho, às vezes o tumor é muito invasivo, assim, olha, eu tenho 15 dias para eu poder começar uma radioterapia nesse paciente. Então, nesse período, nós temos capacidade de tratar praticamente a boca toda do paciente, se não todo o tratamento. E entregar esse paciente saudável a ponto dele conseguir enfrentar o tratamento oncológico com sucesso, com menos dificuldade, com menos, vamos dizer assim, mal-estar de saúde e com sucesso melhor. Isso é muito bom, dar essa parceria. Que já né? envolve muitos incômodos. Né? E emocionalmente nós ficamos muito felizes, não só de ter, que na verdade esses pacientes ficam nossos amigos, né? Isso é muito bacana. O meu pai teve problemas e teve que fazer quimioterapia. E ele dizia... O rebote que dá depois da quimioterapia é um negócio terrível. E você sente na boca, né? E assim, por exemplo, Dário, a radioterapia, a quimioterapia num certo ponto, mas a radioterapia, principalmente quando é feita na cabeça e pescoço, impede, por exemplo, que você faça uma extração dentária. Há uma probabilidade enorme de ocorrer um ito que chama-se osteonecrose. Ocorre a não vascularização do tecido ósseo e ocorre o tecido morre. Então, para tratar aquilo é muito complicado, muito doloroso. Fora as feridas da cavidade oral, que já acontece principalmente até por causa da quimioterapia, né? Que é a mucosite. Então, nós temos que abrir um parênteses muito grande para poder tratar essas pessoas de uma forma muito eficaz. Antes de começar a quimioterapia, é muito conveniente que as pessoas que tenham que fazer esse tipo de tratamento procurem um odontólogo. Sim, não pode ter uma prótese machucando, não pode ter um canal para ser tratado. Se tiver um problema de gengiva, tem que ser saneado o mais rápido possível. E o paciente ele tem que entrar para o tratamento dele o mais rígido possível. Primeiro cuida da boca, depois vai cuidar do câncer. Nosso ouvinte Maria Alice, moradora de Barra do Piraí, diz o seguinte: ela tem 66 anos, é hipertensa. Ela faz uso de marca-passo. Ela não consegue um dentista. Está perguntando se a equipe do Dr. Maurício pode fazer uma avaliação. Ela precisa fazer um raio-x da arcada dentária e diz que não consegue. Ela deixou o telefone de contato aqui. Vou passar para o Dr. Maurício para pedir para a secretária marcar com ela, não é verdade? A senhora pode ter certeza. A senhora tem que tratar. Olha, Dona Maria Alice, olha só. O WhatsApp é o 988216616. Mas a equipe do Dr. Maurício vai fazer contato com a senhora, todas as possibilidades, sem problema nenhum, com certeza. E mais do que isso, Dário, falta esclarecimento nessa área, sabe? As pessoas acham... Por receberem informações erradas, acham que não podem se tratar. Porque tem uma cardiopatia, porque tem diabetes. Pelo contrário, não as pessoas precisam. Podem como devem. Devem. Por isso que eu venho agradecer mesmo, venho agradecer muito os bons médicos que hoje, a hora que vai fazer um tratamento hormonal no paciente, uma diabetes, encaminha para o dentista, é um oncologista, né? É o cardiologista, né? Eu fico feliz, assim, por isso que é muito bacana quando a gente abre esse leque da multidisciplinaridade. Hoje nós não só encaminhamos, como nós recebemos muito da medicina, entendeu? Pacientes encaminhados já com uma direção, assim, de uma eficácia muito grande para o tratamento odontológico, tá? Gente, são 8h37, hora do café favorito. Mais uma vez, foi um prazer grande, muito grande, receber o Dr. Maurício e a doutora Rebeca Calderoni aqui no nosso programa. E os esclarecimentos são sempre muito importantes.
não só para os nossos ouvintes, mas inclusive para a equipe do programa. Fica todo mundo aqui prestando atenção. Não é verdade? É verdade. O interesse de todos é muito grande em relação a isso. Conversamos com o doutor Maurício Calderoni, a doutora Rebeca, do Grupo Odontológico Vértice, em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985, Barra Mansa, edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264, e o WhatsApp eu acabei de falar para nosso ouvinte, Dona Maria Alice, aí de Barra do Piraí, 988216616. Pode ter certeza que a equipe da Vértice vai fazer contato com a senhora. Um abraço, doutor, um abraço, doutora. Um abraço, obrigada sempre, abraço a viu? toda a Maria Alice. Nós em breve estaríamos falando, hoje ainda, rapidinho, nós vamos entrar em contato com a senhora. Muito obrigado e um bom dia a todos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário